Tá começando mais um podcast do Estúdio Jardins. Meu nome é Vitor e hoje a gente tá aqui com o Felipe Libório, fundador da Vert Investimentos, correto? Correto, isso mesmo. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Veja só, antes de começar, ó, aí vai estar com um sonzinho ambiente aqui, que tá tendo festa do Banese aí do lado. Mas veja só, antes, vamos falar do que paga as contas aqui, que é Estúdio Jardins. Se você quer gravar seu podcast, sua videoaula, tudo relacionado a áudio e vídeo, manda mensagem pra gente lá no Instagram, que é @Estúdio_Jardins, que a gente vai entender seu projeto e vamos fazer ele acontecer. Beleza? Então, vamos pro papo. E aí, Felipe, como é que foi a sua jornada no mundo dos investimentos até chegar à Vert? Bom, vamos lá. A minha jornada até o mundo dos investimentos, ela foi, desde que eu comecei, ela foi um pouco longa. Uhum. Eu comecei a investir em 2007, né? Quando eu comecei a ganhar um dinheirinho ali, trabalhava com os meus pais, comecei a ganhar um dinheirinho, e aí eu comecei a poupar um pouco, né? E nessa que eu comecei a poupar um pouco, comecei a me perguntar o que eu ia fazer com esse dinheiro. Isso por volta de quantos anos? 2007 eu tinha 16 anos, mais ou menos. Beleza. Né? Já tinha essa cabeça já de guardar dinheiro. Sim. Isso aí veio já de minha mãe. Né? Minha mãe sempre me ensinou a poupar. E aí eu tinha um amigo na escola que ele já investia, já fazia investimentos já. E eu comecei a estudar com ele. Caralho, porque naquela época assim também. porque naquela época, você não tinha investimento. Eu ia investir em quê? Tipo, o boom era imóvel, mas não tinha dinheiro para comprar imóvel na época. E era mais, poupança, essas coisas. E eu sempre gostei de risco, então, sempre tive uma curiosidade sobre ações, aquela questão dos gráficos, todas lá. E aí eu comecei a fazer curso, comecei a estudar, não tinha na época YouTube, Instagram, nada disso, né? Fui estudar meio que por livros ingleses, livros americanos. Desenvolvi muito bem o meu inglês nessa Mas aí época. o inglês foi desenvolvido nesse processo de aprender ou você já tinha... Eu já tinha meio que uma base, feito cursinho, escola ali, e no colégio também. Mas eu sempre fui muito curioso, então sempre fui muito autodidata. Massa. Né? E aí eu comecei a estudar sobre bolsa, cara, me apaixonei. Em 2007 comecei a abrir minha conta numa corretora. Em 2008 quebrei, né? Foi a primeira vez que eu quebrei na bolsa, né? Quebrei mesmo, perdi tudo. Né? Não tinha muito, graças a Deus. Né? Muito okay. Não tinha muito, cara. Na época, acho que era algo em torno de, sei lá, 12 mil reais, 14 mil reais, uma coisa assim. Perdi tudo. Em 2007 era uma grana. Era uma graninha boa. Mas perdi tudo. Eu falei, não, beleza. Vamos voltar e vamos recomeçar. Né? E aí eu olhei e disse assim, cara, não é fácil. Deixa eu estudar mais. Preciso entender mais. E aí eu fui realmente e caí de cabeça nesse assunto de investimentos. Né? À medida que eu fui estudando, eu vi o quão complexo era a quantidade de coisas, a quantidade de assuntos que você tem que aprender para você trabalhar com investimentos, a quantidade de variáveis que tem, enfim. E, em paralelo, eu estava trabalhando com os meus pais. Né? Só que eu ainda continuava sendo cliente da corretora. Sim. Né? E tendo um bom relacionamento com o escritório local de investimentos. Chegou 2013, 2014 ali, o relacionamento entre eu e meu pai já não estava bom na empresa. Mais fácil eu sair do que ele sair, ele fundador da empresa. Eu, moleque novo, não vou querer mandar no fundador, né? Então é mais fácil eu sair do que ele sair. E aí eu bati na porta desses dois rapazes e disse, cara, sou apaixonado por investimentos, quero entrar como sócio. Mas tu foi assim na caruda mesmo? Já conhecia já. Né? Já conhecia eles, já tinha um relacionamento bom, já tinha uma certa intimidade para chegar lá e dizer quero fazer parte aqui desse negócio. Na época ele tinha um outro sócio que tocava a parte comercial, só que esse outro sócio tinha um outro business, tinha outra empresa. E era como se fosse ali, vou ajudar esses caras aqui.
E na época os caras estavam trabalhando dentro da empresa desse sócio. Certo. Eu falei, pô, eu quero entrar aqui, quero tocar a parte comercial, que é a única coisa que eu sei fazer muito bem, que é me relacionar com pessoas, que é me relacionar com clientes. É isso que eu faço desde que eu conheço como gente, porque meus avós são comerciantes, meus pais são comerciantes, né? Então eu cresci no chão de loja, trabalhando ali no varejo. Mesmo? Sou de Lagarto, mas sempre morei aqui em Aracaju. Né? E aí eles falaram, não, beleza, você entra aqui, 1/3 da empresa é sua, os outros 2/3 é da gente. Falei, então beleza, tudo bem. Mas, pô, e o cara? Como é que a gente vai ficar? Tem que tirar o cara. Entendi. Né? Tem que tirar outro sócio. E a gente tem que sair daqui. Porque vocês trabalham, a empresa funciona na empresa dele. Sim. Né? Então vamos para outro lugar. Tava meio de favor ali, né? Vamos para outro lugar. Muito ruim eu chamar cliente para vir visitar aqui, o cara pode entrar e é uma outra empresa. Vamos para o nosso lugar. A gente começou a pesquisar esses locais e aí a gente chegou num coworking, numa galeria ali perto do G Barbosa, no fundo do G Barbosa ali, onde tem aquele centro comercial ali. Sim. No último andar, o cliente precisava subir escada, era num coworking, uma salinha, mas tinha uma sala de reunião bacana. Isso era 2014, 2015, por aí já. E aí a gente alugou uma sala lá, salinha pequena, bem pequena mesmo, davam 4 pessoas sentadas. Tinha um lugar para botar o frigobar, um lugar para botar os móveis, apoiar os papéis e tal. Vamos, beleza. E começamos a história aí, né? Ainda não era Vert, né? Se chamava outro nome. E a gente começou a prospectar, comecei a ligar para a minha rede de contatos, comecei a visitar, gastar sola de sapato ali, apresentando o que era... batendo de porta em porta. Batendo de porta em porta. Sempre foi, até hoje é assim. Né? Batendo de porta em porta, mostrando qual era o trabalho, mostrando o benefício que esse trabalho iria fazer na vida das pessoas, né? Porque você lida ali com o órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso, né? E que se você faz uma decisão errada financeiramente falando, pô, isso aí pode ocasionar enfim, doenças emocionais e você pode ter outros problemas, né? Então, cara, foi visitando de porta em porta, aí uma pessoa me deu uma oportunidade, aí outra me deu outra, aí foi recomendando, aí foi, né, falando de mim para as outras pessoas, e aí o negócio foi crescendo. O negócio foi crescendo. Um ano depois a gente se mudou para uma sala maior, então a gente já foi, esse coworking, a gente já foi para uma sala onde já tinha mais ou menos 42 metros quadrados, que pô, já era num prédio empresarial, o cliente não precisava subir escada, já subia de elevador, já tinha estacionamento próprio para cliente parar o carro, já era mais confortável, já era maior, já dava para crescer equipe, já dava para crescer time. Então, já dava para ter um atendimento e uma experiência melhor para o cliente. Sim. Isso aí era meados de 2015, mais ou menos, né? Quando a gente se mudou. 2016, a gente se fundiu com um escritório local que tinha aqui na época, e esse escritório local de outra corretora estava fechando a unidade daqui de Aracaju, e esse sócio, Lucas Iglesias, que é meu sócio até hoje, ele tinha 2 opções, ou ele ia embora para São Paulo, ou ele ficava aqui em Aracaju de home office. Então, ele não queria ficar de Aracaju de home office, nem queria ir para São Paulo. Começou a conversar com os escritórios de investimentos locais. E aí, a gente começou uma paquera ali. Depois, a gente começou realmente a namorar de fato, né? Onde ele veio para a nossa empresa. E a gente fundou a Vert Investimentos, né? Então, a Vert Investimentos é fruto de uma fusão ali entre dois escritórios, né? Em 2016, esses 2 sócios que estavam ali comigo em 2014 saíram, né? Saíram do business, foram fazer outras coisas. E aí, a gente continuou a história da Vert. E aí só são vocês 2? Os sócios fundadores, né? Entendi. Em 2016, final de 2016, veio o Danilo. Danilo
outro sócio da gente também, que está com a gente até hoje. Danilo trabalhava na superintendência da Caixa, só que dava aula de trade, aula de como você investir em ações. Naquela época, a Bolsa estava começando a colher bons frutos, a Bolsa estava subindo demais. E aí Danilo começava a dar curso, e era uma fonte de receita para a gente, aquela receita dos cursos. E aí de 2 em 2 meses a gente fazia curso, palestra. Então, e com isso a gente conseguia clientes para a Vert, porque o cliente ele sabia mais do mercado, e aí abria a conta, né? Abria a conta. Então, era uma fonte de prospecção de novos clientes e era uma fonte de receita também, onde a gente tinha os cursos. A gente dava os cursos, a gente ensinava os clientes a investir, a gente recebia para dar essa aula e no final o cliente ele se tornava nosso cliente no escritório de assessoria de investimentos, né? Então, foi uma época onde a gente fez muito curso. Entendi. Tá? 2017, próximo de 2018 ali, a gente vendeu uma outra participação da empresa para Carlos, que foi um outro sócio também importante, que veio com um projeto de montar uma gestora de recursos, né? Estava morando no Canadá, conhecia a gente também do mercado. O mercado era Caju, era pequeno, você sabia todo mundo que trabalhava com investimentos na época. Carlos voltou do Canadá com essa proposta de montar a gestora, de ter o nosso fundo de investimento, de captar clientes para os fundos e tal. E ele veio em 2017 para montar esse projeto. A gente vendeu a participação para ele. E aí ficaram 4 sócios, né? Aí a gente mudou de escritório, foi para um escritório maior para crescer a equipe. Na época, começou a ganhar mais notoriedade essa questão de investimento, porque bolsa estava explodindo, bolsa estava subindo muito, então todo mundo queria fazer parte ali da festa da bolsa. A gente começou a aumentar o time, começou a aumentar o escritório, a gente se mudou para uma sala de 120 metros quadrados já. Então, essa sala já tinha uma sala de curso, onde a gente dava o nosso curso. Separado, né? Dava o nosso curso sem precisar alugar hotel, alugar espaço, coffee break, nada. Então, já tinha uma salinha ali. E a gente continuou essa pegada, gastando sola de sapato, visitando, prospectando o cliente, ligando, com a intensidade comercial muito alta. Sim. Em paralelo, fazendo os cursos, era uma fonte de receita da gente, e no final o cliente se tornava cliente da assessoria. Né? Para quem não entende, como é que funciona a Vert para a pessoa? Porque, por exemplo, você vai gerir o dinheiro dela ou vai dar boas recomendações de investimentos? Hoje, a Vert Investimentos, a gente só atende clientes acima de 100 mil reais. Né? A gente entendeu, depois de algum tempo, que para você dar um atendimento de qualidade a esses clientes, né, você não consegue dar a todo mundo. Então, você precisa ter um mínimo ali onde você consegue montar uma carteira, também, né? Montar uma carteira boa de investimentos, onde o cliente ele esteja com os investimentos diversificados, com o objetivo dele, com o perfil dele. Então, como é que é o processo? Né? O cliente vai até a gente, ou a gente vai até o cliente para fazer a primeira reunião, onde a gente vai colher as informações do cliente. Então, a gente procura saber estrutura familiar, estrutura financeira, quais são os objetivos que ele tem financeiramente falando, quais são os objetivos de vida dele, se quer comprar uma casa, se quer comprar um carro, se quer se aposentar, se quer fazer uma viagem, se quer aniversário para filho, enfim. Então, a gente procura saber os objetivos do cliente. Tem esses micros? Tem. Achei que era numa escala de tipo, quero comprar uma casa. Quero, tipo, eu chego com minha carteira toda bagunçada para você, e aí você vai pegar, tire daqui, bote para cá, que aqui vai render mais. Não. Primeiro ponto, antes de tudo, é saber quais são os objetivos do cliente. Então, porque é o seguinte, hoje, tudo que você pensa em fazer, você precisa de dinheiro. Né? Então, eu quero viajar, preciso de dinheiro. Eu quero ter uma saúde boa, preciso de dinheiro. Eu quero comprar uma casa, preciso de dinheiro. Eu quero me aposentar com 60 anos, preciso de dinheiro.
né? Então, a gente procura, nessa primeira reunião, conhecer o cliente, conhecer a estrutura familiar dele, conhecer como é que ele lida com o dinheiro na família, como é que ele conversa com a esposa, como é que ele conversa com os filhos, como é que ele lida com essa situação financeira em casa, quais são os objetivos dele, quais são os objetivos da família. A gente envolve a família nesse processo de investimentos, né? Então, a gente gosta de saber disso porque a partir daí você vai montar uma carteira de investimentos para o cliente, né? Então, se chega um cliente lá, a gente faz uma reunião com o cliente, ele diz que quer comprar uma casa daqui a 1 ano, você não pode tomar risco com esse dinheiro, você não pode investir esse dinheiro em ativos agressivos, porque ele vai precisar daqui a 1 ano. Então, o nosso trabalho é colher todas essas informações, saber se ele tem plano de saúde, saber se ele tem seguro de vida, saber se ele tem uma reserva de emergência, porque esses 3 pontos, alguma eventualidade que aconteça na sua vida, se você não tiver um desses 3, se você não tiver os 3, você pode dilapidar seu patrimônio. Você pode vender algum patrimônio que você tem para cumprir ou para cobrir essa eventualidade que aconteceu na sua vida, né? Então, a gente procura saber isso, aí depois a gente volta, a gente faz um estudo de se o cliente vai conseguir atingir o objetivo dele, se não vai, se ele precisa poupar mais, se ele precisa poupar menos, se ele precisa investir por mais tempo, se ele precisa investir por menos tempo. Então, a gente dá uma clareza para o cliente do que ele precisa fazer no âmbito financeiro. Entendi. Então, para você atingir esse objetivo, você precisa poupar tantos R$ 1.000 por X tempo a uma rentabilidade de X%. E aí você vai adequar a carteira de investimentos dele de acordo com a realidade, de acordo com o objetivo dele, né? Então, a gente apresenta isso para o cliente. Depois que a gente apresenta para o cliente diz assim, não, beleza, topo, é isso que eu quero. A gente monta a carteira e a gente vai acompanhando ao longo do tempo esse cliente. A gente vai fazendo revisões, né, semestrais, anuais, a depender da faixa do patrimônio do cliente. Você tem revisões mais recorrentes ou não. Isso aí vai depender muito. Gosto sempre de falar que o nosso trabalho é tailor-made. Então, é como se você fosse fazer um terno sob medida. Então, dificilmente vai ter uma carteira igual a outra. Cada pessoa tem o seu objetivo, cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa gosta de ser comunicada, de ser contatada de uma forma. Então, a gente tem muito isso desenhado dentro da Vert Investimentos, que é essa sofisticação e esse nível de detalhamento mesmo a respeito do cliente, né? Então, é nisso que a gente foca, no relacionamento com o cliente e sempre fazer o que o cliente precisa de acordo com os objetivos e perfil dele. E aí, no caso, o cliente fica te pagando a mensalidade ou como é que o dinheiro também vai para vocês nessas questões? A nossa remuneração é através dos produtos que a gente oferece. Então, cada produto que a gente oferece tem uma remuneração. Então, o assessor de investimentos ele é remunerado dessa forma. Ele é remunerado pela venda dos produtos, né? Então, tem produto que paga mais comissão, tem produto que paga menos, tem produto que não paga nada, mas isso aí vai muito da ética de cada assessor e de cada escritório oferecer o que é melhor para o cliente. Então, a gente sempre coloca o cliente em primeiro lugar e a gente sempre faz essa pergunta lá no escritório. Eu teria esse produto na minha carteira de investimentos? Eu tenho esse produto na minha carteira de investimentos? Sim, está liberado para a gente oferecer e colocar na carteira dos clientes. A gente não toma decisão nenhuma para o cliente, a gente sugere os investimentos para ele e ele diz que sim, topa ou não topo, né? E a partir disso, ele autoriza a ordem. Então, a gente não pode fazer movimentação nenhuma sem a autorização e sem a ciência do cliente. Então, o cliente tem que dar o ok. Entendi. Né? Na gestora, que é um business diferente, na gestora o cliente nos entrega o capital dele, o patrimônio dele, fala o que ele aceita, o que ele não aceita e a gente faz as movimentações. E o cliente nos remunera. Então, o cliente vai lá e nos remunera uma taxa
de administração anual que a gente vai apresentar os resultados para ele, vai apresentar os relatórios para ele. Para esses casos aí, o mínimo é de pelo menos 5 milhões de reais. Aí é o mínimo que a gente aceita fazer isso. Interessante. E aí, nas sugestões de investimento que vocês trabalham, é sempre voltada mais para a bolsa ou é mais diversificada? Se ela vai para cripto, vai para imóveis? Depende do objetivo do cliente. Então, não tem investimento melhor, não tem investimento pior. Tem aquele investimento que se adequa ao que você quer, ao que você está buscando. Então, o cliente que ele tem uma visão mais de curto prazo, as aplicações vão ser mais conservadoras. O cliente que tem uma visão mais de médio e longo prazo, as aplicações vão ser com um viés mais moderado, um viés mais agressivo. Então, a gente sempre monta uma estratégia de investimentos de acordo com o perfil, de acordo com o objetivo do cliente. Então, o cliente chega para a gente e fala, pô, eu quero me aposentar financeiramente daqui a 30 anos. Sim. Para esse objetivo, vai ser um determinado produto. Ah, não. Daqui a 1 ano eu começo a construir a minha casa. Para esse objetivo, vai ser um produto diferente, vai ser um investimento diferente. Ah, não. Daqui a 5 anos, minha filha vai completar 15 anos e eu estou me programando para a festa de aniversário dela. Daqui a 5 anos. Então, e chega a pessoa assim, com essas programações longas para uma festa, por exemplo? Ninguém chega procurando isso. Tá. A gente... perfeito. Entendi. O papel da gente é justamente fazer com que a pessoa sonhe e nos diga quais são os objetivos dela. E aí a gente vai direcionando a carteira de investimentos de acordo com os objetivos dela. Por quê? Se você investe em ações, você não pode pensar no curto prazo, você tem que pensar no longo prazo. Porque a ação, ela oscila todos os dias. Então, se você tem um pensamento na sua vida, na sua cabeça, de que essas ações é para a sua independência financeira daqui a 30 anos, você não vai ficar preocupado se a ação oscilou hoje ou oscilou amanhã. Por quê? Porque esse dinheiro aqui é o dinheiro de longo prazo. Agora, o dinheiro da casa que você vai construir daqui a 1 ano, você tem que ficar preocupado se esse dinheiro está oscilando ou não. Né? Então, mais uma vez, o nosso trabalho é identificar isso e é mostrar isso para o cliente. E também tem um negócio muito interessante que é alinhar a expectativa. Sim. Porque às vezes o cliente acha que com 1 milhão de reais, 2 milhões de reais ele vai se aposentar, financeiramente falando, e não vai. Não vai porque quando você coloca a inflação, quando você coloca a taxa atual de juros, não dá para ele se aposentar. O dinheiro dele vai acabar, o poder de compra dele vai diminuir. Se ele ficar tirando o rendimento dele todos os meses. Então, a conta que a gente faz lá é que se você quiser se aposentar, você pega o valor mensal que você quer se aposentar e divide por uma taxa de inflação ali mensal que você acha que é aceitável. Então, se eu quero me aposentar com 10 mil reais por mês, eu vou pegar 10 mil reais por mês e a taxa que eu vou colocar é de 5% ao ano acima da inflação. E aí eu vou dividir isso por 0,4. E aí eu vou chegar num valor de mais ou menos aí 3 milhões de reais. Então, se você tiver 3 milhões de reais aí hoje, você consegue se aposentar com 10 mil reais por mês sem se preocupar em perder ou não o poder de compra. Ah, tá. Eu tinha visto, e você vai me dizer se está errado, está certo, que, por exemplo, se você tem 1 milhão de reais e aí renderia entre 8 a 10. Aí vamos supor que seja 10, só para deixar arredondado. Aí pegaria uma porcentagem desses 10 e ficaria colocando de volta para que o poder de compra não caísse. Aí, sei lá, essa grana poderia ser 3 mil reais. Aí você teria seus 7 sempre ali, mas 3 mil você estaria sempre botando de volta no seu 1 milhão de reais lá. É isso. É basicamente isso? É isso. É você fazer a conta do quanto que deu a inflação
o quanto que foi o excedente da inflação e você pegar esse excedente, retirar para você e pegar a inflação e investir. E se você fizer isso aí, o seu poder de compra nunca vai perder, você nunca vai deixar de ter o poder de compra, né? Então, é assim que funciona um pouco a Verte, né? Voltando um pouco da história, né? A gente foi, em 2017, foi para um escritório maior, aí começamos a crescer. Em 2020, a gente se mudou para o prédio atual, onde a gente está até hoje, né? Um prédio já de 1.000 metros quadrados, ali na frente do Shopping Rio Mar. Então, um prédio muito maior. Só que, quando a gente se mudou, final de janeiro de 2020, estourou a pandemia em março. A gente, pandemia, como é que vai ficar em casa, aquela dúvida, enfim. Mas foi um dos melhores anos da gente. Foi um dos melhores anos de captação, um dos melhores anos de faturamento, os melhores anos de tudo. Então, a gente captou muito cliente na pandemia, porque muita gente ficou em casa sem fazer nada, então, bolsa caindo. Todo dia você escutava no Jornal Nacional que a bolsa caía. O que eu vou fazer? As pessoas ficavam curiosas para isso, então começavam a estudar. Então, a gente cresceu muito nessa época, né? Você acha que o auxílio ajudou nessa época também? Você acha que muita gente pegou uma grana do auxílio para poder investir? Não, esquece. Quem recebeu auxílio não investiu. Entendi. As pessoas que receberam auxílio não tem acho que, assim, posso estar errado, mas não tem um mínimo de noção. Entendi. As pessoas pegaram o auxílio mesmo para sobreviver. Sim. Muita gente tá desempregada, não tem com quem trabalhar. Então, a última coisa que a pessoa imaginava era investir. Sim. Muita gente que teve um negócio estruturado, tanto que eu trabalho mais na internet, mas teve um fluxo de cliente estruturado, faturou bastante na pandemia. Foi onde teve muita gente na tela também, né? Muita gente fazendo live, muita gente fazendo tudo. E muita gente que, quando vai contar sobre a pandemia, que tem um negócio, foi um dos melhores momentos para poder fazer grana. E acho que muita gente aprendeu também sobre dinheiro, né? Nessa época. Muita gente... Quais são as principais dores que aparecem quando alguém chega na Verte falando sobre dinheiro? Cara... Que é um tabu aqui no Brasil, né? Dinheiro. As pessoas, elas têm uma desconfiança muito grande quando falam de dinheiro. Né? Vou abrir minha vida para uma pessoa que eu não conheço, enfim. Mas o primeiro ponto é você criar essa confiança com a pessoa, né? Sim. E essa confiança, muitas vezes, vem de quem indica, né? Então, hoje, o nosso maior marketing ainda é indicação. É a recomendação dos nossos clientes que recomendam para outras pessoas, para amigos, para familiares. E quando as pessoas vão lá, a maior dor hoje dos clientes é a preocupação com a aposentadoria, a preocupação com essa independência financeira, né? De como é que eu vou estar daqui a 20 anos, daqui a 25 anos. Porque hoje, no nosso país, quando você pega a Previdência Social, você não pode contar muito com ela. Sim. Porque é totalmente incerto, né? Você pode conseguir se aposentar, mas quando você também está chegando na idade de se aposentar, o governo vai lá e muda a regra e estende 5 anos, 6 anos para você se aposentar. Então, a maior dor das pessoas hoje é pensar mesmo na aposentadoria, é pensar mesmo na independência financeira. E muita gente acha que com 1 milhão, com 2 milhões vai estar aposentado financeiramente. E não vai. Depende, quer dizer, não vai entre aspas, né? Depende do estilo de vida da pessoa e depende do quanto que a pessoa precise para se manter. Acaba que a pessoa que tem 2 milhões não vai ter um estilo de vida de 7 mil por mês. Depende. Tem? Tem? Ah, bom. Depende, tem. Tem outros que não tem. Mas depende. Sim. Assim, quando você fala de dinheiro, não tem resposta certa. Sim. Não tem. Né? Então, conheço pessoas que têm muito dinheiro que levam uma vida muito simples. Conheço pessoas que não têm tanto dinheiro que levam uma vida super luxuosa. Então, não tem o certo e o errado. Tem o que cada um aceita. Sim. O que eu sempre falo para os meus clientes é que você não deve ser escravo do dinheiro. Você tem que mandar no dinheiro. Porque se você é escravo do dinheiro, você deixa de viver também. Sim. Então,
Você tem que ter ali ele meio que como um parceiro, como um servo, como uma ferramenta também. Uma ferramenta para você alcançar seus objetivos. Sim. Porque é muito difícil você ter em casa pais que falem abertamente sobre dinheiro. Né? Eu mesmo, meus pais não falavam. Eu nem sei até hoje quanto que eles ganham, quanto eles deixam de ganhar, quanto foi cada coisa. Eu só especulo, porque a gente nunca trocou ideia sobre dinheiro. Né? A gente sempre foi tipo, poupe. Aprenda lá, guarde dinheiro, porque o país está quebrado, não sei o quê. Foi sempre isso. Guarde, mas tipo, guarde o quê? Guardar o quê em sentido de guarde sempre R$100. Não falava números, falava guarda dinheiro. Só que guardar dinheiro pode ser qualquer coisa, entendeu? Nos cursos falam mais sobre essa educação financeira ou é mais em questão de investimento mesmo, tipo rentabilidade, essas coisas? Hoje a gente deu uma parada de fazer curso, hoje a gente não faz tanto curso. Inclusive vai ter um curso agora sábado, mas é mais para investimento em ações, investimento em opções, para quem já tem algum investimento ou para quem tem curiosidade também de conhecer. Mas a gente tem na grade um curso que é sobre educação financeira mesmo, que a gente fala de orçamento doméstico, de orçamento doméstico, de receita, do que você fazer com o seu dinheiro. Uhum. Tem uma regrinha que eu gosto bastante, que é a regra do 50, 30, 20. 50% do seu dinheiro para gastos fixos, 30% do seu dinheiro para gastos variáveis e 20% para investimentos. Tá? Então, é 50, 30, 20. Fácil de você memorizar. Agora, só é difícil de você botar em prática. Né? De organizar. Sim. Que é você poupar ali pelo menos 20% do seu dinheiro. Mas também não tem certo, não tem errado. Tipo assim, tem pessoas que poupam 50%, tem pessoas que poupam 5%. Sim. Então, o importante é poupar. O importante é você gastar menos do que o que você ganha. Exato. Esse é o importante. Resumindo isso. Gastar menos do que o que você ganha e investir bem essa diferença. Sim. Essa mágica. Não tem outra fórmula. Só tem uma fórmula. Uhum. Trabalhe duro, porque o trabalho vai te recompensar. Sim. Né? Não reclame da vida. Meu irmão, agradeça todos os dias que você está vivo. Sim. Né? Gaste menos do que o que você ganha e invista bem a diferença. Não tem outro caminho. Outro caminho. Entendeu? Não tem outro caminho. Então é isso. E, meu irmão, joga a mão pro céu, agradece e vai-se embora. Pô, então, com essa, a gente consegue finalizar, porque, o papo foi massa. Eu gostei bastante, espero que você tenha gostado também. Se quiser deixar suas redes sociais, é nessa câmera aqui. Bom, se você quiser me seguir, eu tô agora produzindo bastante conteúdo ali nas redes sociais. Todo dia tem um conteúdo diferente. O Instagram é @Felipe Libório, pode seguir lá. O Instagram da Vert também é @Vert Investimentos. E se você é de Sergipe, gosta de saber notícias econômicas sobre o nosso estado, a gente tem agora o @vertnews.se. Massa, da hora. Massa. Então, Felipe, valeu. Obrigado pelo papo. Gostei bastante, eu gosto de falar sobre dinheiro. Se você gostou, se inscreve no canal e acompanhe a gente nos próximos episódios, beleza? Valeu, tamo junto.